Olá, vamos finalizar esse PET 4, PET 7, semana 4, você está ficando até doida, né? Então vamos lá, gente. Vou pedir para o Caio, a gente vai colocar primeiro o quadro, depois voltar nas perguntas que vai facilitar. Então vamos lá. Poema. Você vai observar que o texto é um poema lá no início, né? Então, poema é um gênero textual, tudo é um gênero textual. Todo texto pertence a um gênero textual, com objetivos, funções diferentes na sociedade. Sua estrutura varia de acordo com as intenções que você quer passar, né? Então, é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio de quê? Diversos recursos musicais, melodia, sonoridade, o ritmo, a rima ajuda bastante. Então, tudo que está se especificando aí vai explicar para causar, para ter essas características poéticas. Sentido conotativo. O que é o sentido conotativo de uma poesia? A linguagem figurada, porque a poesia é um gênero textual que exige muito disso, né? Dessa linguagem figurada. Porque a linguagem denotativa, no seu sentido real, de repente não vai dar o mesmo sentimentalismo que a linguagem no sentido figurada, conotativa, vai dar. Então vamos lá. O número de versos agrupados em cada estrofe é o conjunto de versos, pode variar. Então, verso é cada linha do poema. Não confunda verso e estrofe. Estrofe é um conjunto de versos. Então, os dísticos é quando tem 2 versos. Aí você vai ter tercetos, 3 versos, quadras ou quartetos, 4 versos e assim por diante. Então, tem a classificação ali. O que são versos? A sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade rítmica e corresponde a uma linha do poema, como eu comentei. E os versos são organizados em estrofes. Pode ser 2, pode ser 3, 4, né? 4 linhas compondo aí cada estrofe. Estrofe ou estância, o agrupamento de versos, como eu comentei, um conjunto de versos. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia. Então, nós vamos ver quais são esses recursos, que é a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância. Observe até as figuras, né, de linguagem estão aí presentes. A métrica é a medida dos versos, isto é, o número de sílabas poéticas apresentadas pelos versos. Mas olha, é diferente a medida dos versos com as sílabas poéticas, é diferente das sílabas gramaticais. Por exemplo, quando eu falo, vamos separar as sílabas, vocês observam que na gramática o RR não pode ficar junto, o SS não pode ficar junto. Na métrica, eles ficam juntos. Então, essa medida é diferente. Ela vai depender por isso que essa diferença é para haver o quê? Mais harmonia, haver um ritmo, ajudar, né, na composição desse poema. Então, vamos lá. Nós podemos dividir também essas sílabas em monossílabos, quando tem uma sílaba, a frase é bem curtinha, né? O verso é bem curtinho, dissílabos, e aí varia, vai até 12. Antigamente, os versos de Camões eram decassílabos, aí você fala, o que é isso? Eles eram, obrigatoriamente, tinha que ter, em cada linha do poema, em cada verso, ser decassílabos, fazer a escansão poética. Por exemplo, na escansão, quando uma palavra termina com uma vogal átona e a próxima palavra inicia com uma vogal tônica, elas se juntam, formando um som, o que faz dar esse ritmo à poesia. A gente nem observa, nossa, dona, nem sabia que isso tinha nome. Tem nome. Se você aprofundar, né, você vai descobrir um monte de coisas interessantes, né, sobre o assunto. Então, você vai analisar, observar que a métrica tem as sílabas poéticas, também tem os seus nomes, suas divisões. O verso cuja métrica se repete é chamado de verso regular. No século XX, os poetas modernos, na Semana de Arte Moderna, né, mais precisamente, Semana de Arte Moderna 22, os poetas modernos criaram um verso livre que não obedece essa regularidade métrica. Ficou livre, eu posso fazer o primeiro verso com sexteto, posso fazer o segundo Então, não tem aquela obrigatoriedade de seguir. Vamos pegar o soneto, por exemplo. Se eu falar assim, ó, naquela época, eu vou escrever um soneto. Obrigatoriamente tem que ser formado por quanto? 2 quartetos e 2
tercetos. Ou seja, 4 e 4, 8, 3 e 3, 6, tem que ter 14 versos. E tem que ser separado com 2 quartetos primeiros com 2 tercetos depois, você pode observar. Então, isso aí, além de você ser um poeta, escrever, você ainda tinha que obedecer a tudo isso. Aí depois que se criou o verso livre, que a gente não precisa obedecer essa métrica, muitas vezes a gente nem analisa essa métrica, não faz essa escansão, né? Então vamos aí. O poema tem ritmo também, que é o que diferencia. As sílabas átonas, tônicas, que são acentuadas ou não, maior intensidade quando pronunciadas ou menor. A rima pode ser no final de cada palavra, ou pode ser no meio dos versos, né? Às vezes ela ocorre no interior dos versos. E observe aí a música do Chico Buarque de Holanda. Então você conheceu um pouquinho, a gente vai voltar às perguntas lá no alto. Vamos lá? Pergunta. Temos aí um poema e a pergunta do poema. Manuel Bandeira, lê o poema. Se tiver questão de interpretação, faça. No verso, o vento varria os meses. A passagem do vento é a metáfora de quê? O que é a metáfora? É uma figura de linguagem, em que você usa uma linguagem conotativa, né? O vento varria os meses. Será que isso na realidade acontece? Não. É uma linguagem poética, figurativa. O que a palavra vento simboliza no poema? Será que ela tem um sentido denotativo, aquele sentido real que a gente conhece como vento? Qual é a relação entre a ação do vento e da condição do eu lírico no poema? Letra C. Como são estruturados os versos e as estrofes do poema? Como que eles são estruturados? Será que eles são dísticos? Será que eles são quartetos? E assim por diante. Que figuras sonoras estão presentes no texto? O vento varria as folhas, o vento varria os frutos. Observe aí a aliteração. Será que ocorreu assonância? Lá embaixo também está explicando o que é assonância, o que é aliteração, repetição. Um é repetição dos verbos, das consoantes, o outro é repetição de vogais. Qual a finalidade disso no poema? Letra E. O poema apresenta uma construção paralelística, lá embaixo também está explicando o que é isso. Os versos, lembra que a repetição, terminando cada verso, começa o outro verso com a mesma repetição. Então, isso é o paralelismo, né? Em minha vida, cada vez mais cheia, se repetem total ou parcialmente em todas as estrofes. O que essas repetições sugerem no poema? É necessário esse efeito? Qual é o efeito dessa repetição dos versos? Né? Então, vamos continuar. Aí vocês já viram o que é a definição, pode ler de novo quantas vezes quiser. Aí está explicando umas figuras de linguagem e você vai conseguir fazer tudo com empenho e dedicação. Então, pessoal, finalizando esse PET 4, eu quero deixar um abraço no coração de cada um de vocês. Pedir desculpas, porque nós também estamos aprendendo a aprender, é uma tecnologia nova. Esse ano de 2020 foi muito atípico para todos nós. Espero que 2021 venha diferente, mas nós não temos que questionar os propósitos de Deus. Só o fato de estarmos vivos já é motivo para a gente agradecer esse final de ano, começo de 2021, e que no ano que vem o que a gente tem a pedir é proteção, pedir força e fé. Que você tenha um ótimo final de ano e que você e sua família estejam bem e não se esqueçam de Deus. Ele é a nossa base. Tchau, tchau. Fica com Deus.